O que me motivou a produzir esse conteúdo foi o seguinte. A gente hoje tem uma avalanche de informação na internet, é uma avalanche de informação. E eu percebi que tem muito empresário que não estava conseguindo dar atenção às redes sociais. Tem muita gente que não consegue dar atenção às redes sociais, por vários motivos, né? Ou não tem tempo de ficar postando, ou não tem um profissional que faça isso, ou não está com uma agência especializada para poder estar gerando conteúdo, para poder estar produzindo conteúdo para as redes sociais. E o que acontece? Fica aquela sensação de vazio, tipo assim, nossa, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa, será que eu não estou fazendo a parte digital correta? E aí o que me veio à cabeça? Eu falei assim, gente, ó, a gente tem a empresa, a e-cliente hoje, ela existe há 16 anos. E a maior parte dos nossos clientes vieram de dois caminhos, indicação e Google. Hoje, a maior parte dos clientes vieram por indicação e Google. Eu não tenho nenhum tipo de mídia offline, esse tipo de coisa. Então, as nossas parcerias, indicações, amigos, todo o tempo que eu dei aula, contribuiu muito para potencializar essa divulgação. Só que o que me dá mais prazer é quando eu abro o meu e-mail numa segunda-feira, alguém no domingo à noite achou a nossa empresa lá no Google, mandou um e-mail pedindo um orçamento, pedindo um contato de site. Isso não tem preço, de você ter uma ferramenta rodando para você e você poder, na segunda-feira, já ter alguns contatos para fazer. Tá? Então, esse foi a questão que me motivou para estar produzindo um conteúdo desse para vocês. Eu queria agradecer, sem dúvida nenhuma, a Renata, tá? Pela divulgação que ela também fez. A gente tem uma parceria muito bacana. E também o Marcelo do Enfoque Studio, que produziu aquelas fotos maravilhosas minhas. Cara, falar para você, domina o Photoshop. Faltou só colocar cabelo para mim. Vamos lá. Quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Vai fazer muito tempo isso. Eu tive um conteúdo plagiado na internet. Tá? Quando eu pedalava, já pedalo vai fazer muitos anos, eu fiquei com vontade de compartilhar com as pessoas algumas dicas para quem quer começar a pedalar. Isso faz muito tempo, tá, gente? E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu passei por alguns perrengues e eu queria compartilhar isso com as pessoas. E o que eu fiz? Eu já tinha um blog, eu peguei lá, entrei no meu blog e eu escrevi um texto. Escrevi um texto com 10 dicas para quem quer começar a pedalar, certo? E eu gostaria que vocês fizessem depois uma experiência. Se vocês tiverem uma abinha separada aí, só faz um teste. Faça essa busca. 10 dicas para começar a pedalar. E veja em que posição aparece o gustavo.pro.br. O que aconteceu, gente? Olha que interessante esse caso. Eu uso uma ferramenta que eu vou compartilhar com vocês, que me avisa quando alguém cita meu nome na internet. Se alguém falou meu nome na internet, se alguém escreveu meu nome na internet, essa ferramenta me avisa. Eu escrevi esse texto e passado tipo algumas semanas, a ferramenta me avisou. Gustavo, tem uma revista de bike, uma revista digital de Curitiba, que citou você. Eu falei, nossa, que legal, deixa eu lá ver o que é, né? Eu entrei no site da revista, a revista, ela pegou o meu texto na íntegra, deu um Ctrl+C, colou no blog dela, deu um Ctrl+V, no final, deu os créditos. Colocou texto extraído do blog do Gustavo. Bem pequenininho, mas citou os créditos. Se existe alguma advogada aqui assistindo, já deve estar se remoendo na cadeira. Porque, na verdade, não pode fazer isso. Não é porque o texto está na internet, ela simplesmente pode entrar lá, copiar, colar e citar o autor. Precisa da autorização do autor. Perfeito? E o que aconteceu? Olha só. Eu criei um texto original, presta atenção no que eu estou falando, que já faz parte do conteúdo. Eu criei um texto original, eu escrevi o texto, não tem nenhum texto idêntico na internet, perfeito? E eu coloquei ele no meu blog. Por que eu fiz isso? Para atrair visitantes. Eu gastei tempo, intelecto para produzir aquele conteúdo.
E o meu objetivo era atrair pessoas. Chegou essa revista engraçadinha, pegou o mesmo texto, copiou no blog dele para fazer o quê? Para atrair visitantes para a revista deles. Não pode fazer isso, tá? E aí o que eu fiz? Entrei em contato com a revista, ensinei a eles que não se faz e eu dei a seguinte alternativa: ou você me paga X, porque você está levando tráfego de clientes para o seu blog, ou você me paga X, ou você, por gentileza, retira a matéria da sua revista. Eles retiraram a matéria da revista, do site, tá? Eles não mantiveram. Então, o que eu quis mostrar para vocês é que o texto, ele é de 2013, 8 anos, e ele está indexado no Google, e ele tem um posicionamento muito bom para quem procura isso aqui, ó, dicas para começar a pedalar. Aí você vai falar para mim assim, mas Gustavo, quem que vai escrever esse texto desse tamanho? Calma que eu vou chegar lá. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo. Bom, o que acontece, gente? O website, ele é a sua casa construída de alvenaria no terreno que é seu. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque em qualquer estratégia online, o mínimo que você tem que ter parte de um site. Porque se você se sustenta apenas com uma rede social, funciona? Claro que funciona. Espera o Instagram mudar alguma regra para você ver o que vai acontecer. Então, a base da sua construção digital, ela tem que ser de um website. Perfeito? E aí o que acontece? Esse website, ele sozinho, por si só, não adianta nada. Eu preciso ter fluxo de clientes vindo para meu website. Perfeito? E da onde podem vir, da onde vem esse fluxo? Olha só, eu fiz aqui um mapeamento de alguns itens que podem ser importantes para você atrair clientes para o seu website, tá? Links em redes sociais. Quando você monta uma conta no Instagram, o seu perfil, aquela descrição do perfil, é o único conteúdo que é mapeado no Google. Porque o que você posta não é mapeado no Google, porque ele é bloqueado. Mas as redes sociais liberam no mapeamento aquela parte onde você fala sobre você. Então, link em redes sociais. Link em guias. O que é isso? Já bateu aqui em casa, aqui no escritório, já bateu o pessoal vendendo anúncio em guias. Guia da cidade, guia de não sei o quê. Tem um monte de guia. Gente, guia é muito importante para mapeamento, mas você também não pode usar ele como endereço principal. Nunca, nunca. Nome da sua empresa, ponto, o nome do guia, não faça isso. Imagina você divulgar essa URL, esse endereço num cartão, e divulgar isso em um monte de lugar e amanhã esse guia fecha. O guia, ele tem que ser um adicional, perfeito? Ele é uma ferramenta para te ajudar no mapeamento, mas não pode ser sua casa, tá? É só um norte para o pessoal poder te encontrar. Links em textos de terceiros. Gente, dependendo do que você concretizar aqui nessa aula, você vai perceber que você pode pedir para amigos seus para você escrever textos nos sites de amigos seus. E esse site de um amigo pode linkar o seu site. Pensa na escola, quando você estudou na escola, e tinha aquele cara, tinha aquela menina que era famosa. Todo mundo falava daquela pessoa. Por quê? Porque tinha alguma coisa que chamava atenção. Todo mundo falava daquela pessoa e ela se tornava uma evidência. Na internet, o que acontece? Quando muitos sites apontam para um site, o Google também entende que existe relevância naquele conteúdo. E ele ajuda no ranqueamento. Isso é muito importante, tá? Só deixa eu ver se tem alguém esperando aqui na sala. Não, não tem ninguém. Então, você ter links em sites externos é top. Buscadores, Google e Bing, tá? Não vou nem entrar no caso agora. Google Ads e Face Ads. Olha só o que eu estou falando. Quando você faz uma campanha no Instagram, no Facebook, em redes sociais, é fundamental
que você linke o seu site. Então, a pessoa ela vai ver uma propaganda sua numa rede social, ela pode clicar num link e esse link tem que remeter sempre para o seu website. Por quê? Eu vou explicar. Tem uma estratégia por trás disso também, tá? QR Code. Eu não sei se vocês estão acostumadas a usar QR Code, mas é uma ferramenta que tem se usado bastante, aumentou bastante o uso. Você tem um QR Code, por exemplo, em cima do balcão da loja, você pode ter um QR Code e pedir para as pessoas avaliarem o seu negócio, avaliarem a sua empresa. Eu vou ensinar, inclusive, como que você monta o link de avaliação hoje, tá? Esse link você coloca num QR Code e faz com que as pessoas fotografem e vão para o seu site. Lembra, gente, pensa no funil, sempre tudo canalizando no site, tá? Então você pode ter um QR Code num panfleto, você pode ter um QR Code em cima do balcão, tem QR Code em produto. Aqui, Mi, eu recebi aqui o cartãozinho lá da academia de brinde. Tem um QR Code aqui atrás, só não vou mostrar para vocês, senão não vão usar o meu crédito, tá? Tem um QR Code aqui. Então aqui eu fotografei. Se você canaliza tudo no site, você pode marcar. Olha o que eu vou falar agora, hein? Olha quanto que isso é importante. Imagina se na sua loja, todo mundo que entra e olha, você pudesse colocar um post-it nas costas dessa pessoa, marcando ela. Ó, esse cara aqui já entrou na minha loja. Eu vou fazer uma propaganda só para ele. É o pixel do Facebook. O pixel, o remarketing, é isso. A pessoa cai no seu site, você faz uma marquinha nela e depois você vai impactar ela com uma mídia numa rede social. As ferramentas se complementam, tá bom? Assinatura de e-mail. Você acredita que eu já vi um monte de assinatura de e-mail no rodapé que nem divulga o site? Tá? Então isso é fundamental. E digo mais, tá? Quem é empresário, quem é dono de loja, quem é dono de qualquer tipo de negócio, por favor, pare de usar e-mails @gmail, @yahoo, @hotmail. Porque você está divulgando uma ferramenta de outra empresa. Você tem que divulgar a sua empresa. É o Gustavo@ecliente.com.br. É a Carol@piratruck. Todo mundo tem que estar com o e-mail personalizado. Você usa um Gmail, você está divulgando outra empresa. Olha que detalhe simples, pequeno. Você já está se tornando, você já está fechando o cerco na questão digital, tá bom? Links de parceiros, quando você conversa com uma outra empresa que vai poder fazer um link para o seu site, né? A gente fez isso recentemente com a FEALC lá da USP. Então, por exemplo, o pessoal lá no curso colocou o rodapé, no rodapé colocou link para os parceiros que estão patrocinando o curso. Então, isso também é muito bacana. E qualquer tipo de mídia impressa, né? Na mídia impressa, divulgue, pelo amor de Deus, o seu www, né? Muito mais prático para você poder divulgar isso. Bom, primeiro eu falei como você atrai o cliente. Você atrai ele de várias formas. Agora eu quero explicar quais são as técnicas que o pessoal está usando para retenção do cliente. Uma coisa é trazer, uma coisa é reter o cliente. Então vamos lá. Pixel do Facebook e remarketing do Google. É o post-it que você marca na pessoa e essa pessoa, eu sei que ela passou pela minha loja. Certo? E eu posso montar uma campanha focado só para essas pessoas. É uma forma de você entrar na cabeça delas. Todo mundo já procurou alguma coisa lá então, um celular, um fogão, uma televisão, e aí você começa a ver propaganda em tudo que é lugar daquilo lá. Tá? Então, isso faz parte da estratégia. Então, pixel do Face e remarketing. Estamos falando de retenção. A pessoa vai e cai no seu site. Ela caiu no seu site. Eu preciso criar alguma coisa que ela crie um vínculo comigo. Alguma coisa. Aí vai da criatividade de vocês. Eu preciso de um material para download, para a pessoa clicar e poder ver alguma coisa a mais. Tem gente que precisa imprimir, gente. Tem gente que quer folhear isso outra hora.
Mas quando você cria um material para download, você pede alguma coisa em troca. O que, que você pede em troca? Você vai pedir o e-mail dela. E aí você começa a montar a sua base de e-mails. Gente, quem tem loja de joias, imagina montar um catálogo da coleção do ano, né? Você tem várias opções, dica de manutenção em veículo. Você tem muita opção que você pode. Aí vai da criatividade de cada um. O objetivo é que você consiga realmente atrair a pessoa para reter ela. Link para redes sociais, então a pessoa cai no seu site, ela vê lá o ícone do Instagram, ela pode te seguir também no Instagram. Então, veja como, de novo, a ferramenta se completa. A pessoa cai no seu site, mas ela vai no Instagram para te seguir, para acompanhar o que você fala. Tá? Telefone de contato é o mais básico de todos. Deixa eu vir para cá. Botão flutuante do WhatsApp. A pessoa está navegando no seu site, botãozinho flutuante do WhatsApp. Principalmente WhatsApp Business. Você consegue quase que atender 24 horas as pessoas. Nossa, Gustavo, mas como que você vai atender 24 horas? Olha só, olha que legal. Você cria um botão flutuante. Eu vou até entrar aqui no site da cliente e mostrar para você. Não vou sair da tela não, só vou perder minha gravação. Então, olha só, acompanha comigo. Você entrou lá no site. Se você entrar no site da cliente, vai acontecer isso. Lá tem um botão flutuante do WhatsApp. Esse botão flutuante vai chamar a minha conta do WhatsApp Business, que eu tenho aqui, do Business. Quando passar do horário do expediente, passou o horário do expediente, eu tenho mensagens programadas para tentar reter aquela pessoa. Que tipo? Viu? Eu tenho um grupo no Telegram de marketing digital. Me acompanha no grupo. Viu? Eu tenho um conteúdo aqui. Eu tenho um vídeo no YouTube que você pode assistir. Então, dessa forma, você, mesmo fora do expediente, você consegue criar uma ferramenta para você fisgar. Porque você gastou energia para trazer o cliente. Não quer dizer que ele vai chegar na sua loja online das 8 às 5 da tarde. O que eu recebo de e-mail de domingo, 10 horas da noite, assim, não se fala. Então, você tem que preparar para que no seu WhatsApp você consiga fazer como se fosse um pré-atendimento. Manda o cara para um formulário para ele preencher, convida ele para assistir um vídeo no YouTube, sabe? Cria algum tipo de interação. A gente pode fazer uma aula só sobre o WhatsApp Business depois, tá? Formulário, você cria um form para a pessoa preencher e mandar. Grupo no WhatsApp e grupo no Telegram. Gente, você não gasta um centavo para montar um grupo no Telegram. Monta um grupo para divulgar, por exemplo, só promoções. Estou dando um exemplo. Aí você tem que usar da sua criatividade, né? Algum conteúdo exclusivo. Por exemplo, eu montei o grupo nosso aqui do Telegram de marketing digital e eu vou compartilhar com vocês um checklist lá no grupo do Telegram. Tá? Você cria essa retenção. E a lista de e-mails. Então, todos os e-mails que vocês capturarem, vocês têm que estar juntando isso para poder divulgar. Perfeito? Vamos lá. Site gratuito ou site em WordPress? Existe uma plataforma que oferece sites gratuitos. Isso só é uma estratégia para poder capturar cliente. A hora que você precisa de conteúdos, coisas a mais, ferramentas a mais, você precisa pagar. Não tem milagre, tá, gente? Não tem milagre. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, já me perguntaram assim, Gustavo, mas tá bom, mas o site gratuito mapeia no Google? Eu consigo criar um site grátis, ele é mapeado? Sim, ele é mapeado. Só tem um detalhe, ele não é seu. A plataforma não é sua. E é isso que eu quero bater nessa tecla, porque quando a gente recebe clientes aqui, eu juro, já chegou cliente e falou assim, Gustavo, eu tenho um site gratuito há 5 anos, mapeou tanta coisa no Google, só que agora estão me cobrando não sei quanto. Não tem jeito. Por isso que uma das melhores plataformas que inclusive nós adotamos para desenvolver os sites é o WordPress. Porque o WordPress é um software livre, e esse site, ele é seu. Você vai levar ele para qualquer lugar. E o seu nome, www, ele não morre.
Por quê? Porque ele está vinculado ou ao seu CPF ou ao seu CNPJ. E aquele www lá é seu. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Quando você monta um blog numa plataforma de terceiros, aquela plataforma não é sua. Amanhã ele muda alguma regra, amanhã ele vai te cobrar e você não quer pagar, você vai perder todo o conteúdo que você mapeou. Vamos lá. Qual que é a diferença dessas 4 ferramentas que eu considero hoje as 4 principais do mercado? Ah, Gustavo, mas cadê o LinkedIn? Se a gente abrir o leque na parte profissional, estamos lascados. Mas, basicamente, a gente fala de 4 ferramentas. Presta atenção no que eu vou falar agora. Do lado esquerdo, YouTube e Google, eu tenho uma ferramenta que ela mapeia conteúdos que estão na internet há anos. Conteúdos importantes. Tudo que está publicado na internet aberto, você pode pesquisar hoje no YouTube e no Google. Do lado direito, você tem o Insta e o Face. O Insta e o Face, ele tem uma particularidade. Ele é uma rede de pessoas. Você precisa gerar conteúdo para ser visto. Ou você pode só consumir conteúdo. Você pode ser só um consumidor. Tem muita gente que tem conta no Insta, no Face e só consome, não gera. Agora, uma empresa, quando ela está nesses ambientes, ela tem que estar gerando conteúdo com frequência. Se ela não tem uma agência que ajude, se ela não tem um profissional que cuide disso, ela tem que gerar conteúdo. E quando gera, aquele conteúdo dura 24 horas. Nesse gráfico, eu quis mostrar para vocês essa divisão. Então, presta atenção na divisão direita, esquerda e superior e inferior. Olha só. Eu dei uma palestra naquele café com as nutricionistas e eu mostrei esse gráfico aqui que eu criei recentemente. Basicamente é o seguinte, ó, vamos falar primeiro do lado direito, que são as redes sociais, Insta e Face. Vamos falar da parte de cima. O que acontece? Você vai falar para mim assim, vamos ver quem que levanta a mão aí. Ah, Instagram e Facebook é grátis. Gente, não é grátis. Tudo tem o seu preço. E o preço seu pode ser seu tempo, seu dinheiro ou suas informações. Tá? Vou voltar para... Milena, é isso mesmo, a cara dela. O que acontece? Olha só, gente. Voltando aqui. No Face, no Insta, você vai lá e pensa num conteúdo. Você fica lá o dia todo remoendo. O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Putz, tive uma ideia. Vou postar sobre tal coisa. Você já perdeu tempo pensando, você produziu um conteúdo, você gerou lá um banner, ficou top, você posta. Quanto tempo aquele conteúdo tem visibilidade? 1, 2 dias no máximo. Quando estamos falando do gratuito da parte de cima, dessa parte de cima, tá? Se você não consegue gerar conteúdos com frequência, você vai ter que passar para a parte de baixo. Você tem que pagar para o Insta. São os impulsionamentos. Você vai pegar aqueles melhores conteúdos, os conteúdos mais estratégicos, você vai pegar e vai colocar dinheiro para que o Face e o Insta exiba aquele conteúdo para mais pessoas. Não é o foco do nosso trabalho aqui, da nossa aula de hoje, tá bom? Mas que fique claro isso. Ou você gasta tempo na parte de cima, ou você paga para você poder ter o conteúdo publicado. Vamos para o lado esquerdo? É a mesma coisa, tá? Na parte de cima, você pode produzir conteúdo sem pagar um centavo. Então, você montou um site, você tem um blog, você pode escrever conteúdos e esses conteúdos, a diferença é que se o Google mapear muito bem, ele pode levar anos mapeado. Anos mapeado. O conteúdo fica lá. Tá bom? Mas, Gustavo, eu trabalho num segmento que tem uma concorrência muito forte. Eu preciso estar na primeira página, mas não consigo. Vai ter que pagar para o Google. Aí o Google vai pegar o seu conteúdo e vai colocar ele na primeira página. Mesma coisa, ou você gasta tempo estudando técnicas de SEO, que eu vou explicar o que é isso, né? Gerar conteúdo relevante, ou você paga para o Google posicionar a sua empresa.
Na parte de cima, você pode ter um conteúdo que demore 3, 4 semanas para mapear bem. Você pode ter conteúdo que não vai mapear nunca, porque a concorrência é muito grande. Tá? Mas se você usar na parte de baixo, amanhã você já pode estar na primeira página do Google, devido às proporções que eu vou explicar no final da aula. Tá? Vou explicar no finalzinho um pouco de Google Ads. Então, não tem nada de graça. Ou você está gastando o seu tempo, ou você está gastando dinheiro, ou a empresa vai pedir os seus dados, que é o que o Facebook faz. O Facebook pede todas as suas informações, mapeia tudo que você faz, sabe todos os seus hábitos, e esse banco de dados ele vende para as empresas, para poder fazer as divulgações. Perfeito? Aí, eu pergunto para vocês o seguinte, olha só. Imagina que você tem um site, legal, você foi lá e registrou o www, e o seu concorrente foi lá e fez um site igualzinho. Se você vende a mesma coisa, é lógico, né? É seu concorrente. Vocês vendem o mesmo produto, o mesmo serviço. Você imagina que o site vai ter coisas diferentes? Pode ser visualmente diferente, pode ser um mais bonito que o outro, mas quando a gente fala de texto, conteúdo, os dois sites eles podem ser muito parecidos. Aí vai minha pergunta. Quem que o Google coloca em primeiro numa busca? O Google vai levar em consideração algumas variáveis que eu coloquei para vocês aqui embaixo, tá? Essas variáveis, elas são o seguinte: ele vai levar em consideração o conteúdo, né? Ele vai levar em consideração o conteúdo, ele vai levar em consideração a tecnologia que o seu site está usando, ele vai verificar se tem certificado de segurança, ele vai verificar se esse site ele se encaixa no celular, porque se o site não se encaixa no celular, você já está fora do mercado já hoje. Porque se você pegar as estatísticas de acesso dos sites, a maioria dos acessos já é feita pelo celular. Então, se o seu site não permite a pessoa navegar com facilidade, você fica lá pincelando para abrir, para aumentar a fonte, né? Quem não enxerga fica lá aumentando fonte. Não é um site responsivo. Isso o Google leva em consideração. Velocidade do site e links que apontam para o seu site. Essas variáveis são fundamentais. Então, olha só, se o seu site com o do seu concorrente são muito parecidos, o Google vai pegar essas variáveis e vai falar o seguinte, espera aí, deixa eu ver quem que está melhor aqui. Só que aí, tem uma coisa que você pode fazer para passar na frente do seu concorrente assim de lavada. É a primeira variável, conteúdo. Se o seu site tem um blog, você começa a agregar serviços, você começa a agregar conteúdo no seu site que vai diferenciar do seu concorrente. Se você começa a tirar dúvidas dos seus clientes, tudo que é dúvida que eles procuram na internet sobre aquilo, você vai se diferenciar do seu concorrente. Pensa em tudo que as pessoas procuram no Google. Gente, hoje, eu estava montando um checklist para vocês, e aí eu precisei descobrir como que fazia um negócio lá no Excel. Eu fui no YouTube e digitei exatamente a minha dúvida. Como criar uma lista de itens no Excel? Dessa forma. Pá, caiu num vídeo de um cara que ele explica perfeito para mim e depois ele vende um curso. Tá? Depois a gente vai chegar lá. Então, quando você gera mais conteúdo, você consegue se diferenciar. Eu fiz um exercício com vocês essa semana, que eu postei lá no grupo, e eu pedi para vocês colocarem nos comentários desse post, eu pedi para vocês colocarem a palavra-chave que identifica o seu negócio. Perfeito? E aí algumas pessoas foram lá e responderam. Eu peguei todas as respostas que vocês mandaram para mim e coloquei aqui. Alguém chuta por que eu coloquei nessa ordem? Eu vou explicar para vocês por que eu coloquei nessa ordem. Mas olha que interessante. Quem colocou, por exemplo, comunicação,
ainda está com o leque muito aberto. Quem está colocando a última frase, ainda que tem palavras muito soltas, mas quando você é mais específico, a chance de você se posicionar melhor é maior. Tá? Olha o que eu falei. Eu não estou falando que você vai ficar na primeira página. Eu estou falando que você consegue melhorar o seu posicionamento no Google. Tá? Quanto mais específico você é. Tá? Vamos chegar lá. A cauda longa, ela é um conceito. A cauda longa é um conceito de estatístico e ela diz respeito ao seguinte. Olha que interessante isso. Do lado esquerdo, na parte de cima da cauda, tá? Imagina uma cauda de um dinossauro. É isso aí, tá? Nessa parte de cima é um mercado muito grande, só que ele é muito genérico. Tem muita procura, muita demanda, mas ele é muito genérico. Você está gritando no meio de um estádio lotado. 80 mil pessoas lá pulando no estádio, você está gritando no meio lá o seu nome. É muita gente, tá? Só que na ponta da cauda é um mercado mais específico, é um mercado mais de nicho. O que as empresas precisam aprender hoje na internet é atacar a ponta da cauda. A empresa, ela precisa estar na ponta da cauda para conseguir melhorar um posicionamento. Senão, você vai estar concorrendo com empresas enormes que têm muito conteúdo na internet. Entendeu? Então, você foca na ponta da cauda, você vai ter menos procura? Você vai ter menos procura. Só que a chance de você aparecer é maior. E eu vou dar para vocês um exemplo em relação a isso. Olha só, o que eu coloquei na parte de cima? Eu coloquei viagem de moto. Viagem de moto é uma coisa um pouco específica, meio genérica, né? Só que dica de viagem de moto para o Chile é mais específico. Eu estou sendo mais detalhista sobre aquele assunto. Perfeito? Querem ver um exemplo agora? Olha só isso. Eu vou pular isso daqui e depois eu vou mostrar. Aqui. Depois eu volto. Eu me adiantei. Olha só. Se você digitar no Google dica viagem de moto para o Chile, tá? O que acontece? Tem um site chamado, por exemplo, Mototour, que ele tem um conteúdo muito bom. E aí esse site ele foi mapeado na primeira posição do Google, tá? Esse site ele tem as palavras-chave principais que as pessoas procuraram, então o Google foi lá e colocou em primeiro. Legal? Tá, Gustavo, mas cadê a dica de moto? Olha só isso. Eu não vou fazer a busca agora, eu dei os prints nas telas, mas vocês podem digitar aí que funciona, tá? Assim como fizeram com a Renata ontem. Eu vi que a Renata entrou na sala agora. Não vou liberar seu microfone agora não, tá, Rê? Daqui a pouco eu libero. E o que acontece? Se você fizer, funciona esse teste. Agora, olha que legal isso. Presta atenção que eu vou mostrar. Olha só isso aqui. Olha o que o Google me fala. Olha o que o Google me fala. Quando a pessoa digitou dica viagem de moto para o Chile, o Google já falou para mim o seguinte, opa, as pessoas também perguntaram o seguinte, tem como chegar a Machu Picchu de moto? Olha o jeito que as pessoas perguntam. O que levar em uma viagem de moto para o Chile? Quantos dias de moto até o Chile? São perguntas relacionadas. O Google, com a inteligência do algoritmo, ele já entende todas as perguntas relacionadas. Legal. Aparecem 2 vídeos na busca. De quem são os 2 primeiros vídeos? O primeiro vídeo é de um canal chamado Duas Rodas e Corrida. É o meu canal. E o segundo vídeo, Duas Rodas e Corrida, é o meu canal. Então, o que acontece? Eu criei um canal no YouTube para compartilhar um conteúdo muito específico de viagem de moto, mas aí eu fiz uma viagem de moto para o Chile, eu gravei toda a viagem, e aí eu fui dando dicas da viagem. Quando eu voltei, comecei a ter acesso no YouTube, eu falei, peraí, o negócio está fervendo aqui, vou fazer mais um vídeo. Eu peguei e gravei um dia um vídeo aqui no escritório, com mapa, e comecei a dar todas as dicas da viagem. Ó, eu passei por aqui e fiz isso, 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 isso. Quem tiver curiosidade, veja o número de visualizações depois, veja os comentários.
não é nenhum super blogueiro com 2 milhões de visualizações, tá? São poucas visualizações, mas é uma visualização muito rica, porque são pessoas que estão interessadas no mesmo assunto, certo? E o que eu mais vendi para um cara, teve um cara que ele me mandou mensagem, vocês vão achar engraçado. A pergunta que eu mais recebi era sobre a mala que eu levei atrás da moto. Era uma mala impermeável e o pessoal perguntava aonde eu comprei aquela mala. Eu compartilhei o link da mala e o cara do Mercado Livre me ligou falando: Gustavo, obrigado porque tá vendendo a mala. Por causa do link que eu divulguei. Não ganhei nenhuma mala de brinde. Mas funcionou, tá? Se vocês quiserem fazer um teste depois, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, agora, onde eu estava. Então, na cauda longa, na parte de cima, viagem de moto, é muito genérico. Se eu fosse brigar por essa palavra, provavelmente o meu vídeo não ia aparecer. Se no título do meu vídeo eu colocasse só viagem de moto, provavelmente eu não ia aparecer. No final da cauda, eu coloquei dica de viagem de moto para o Chile. O título do vídeo é esse. Eu fui muito mais específico. Perfeito? Você tem que tentar pensar o que você pode levar isso para o seu negócio. Como que você pode ser mais específico para você conseguir atrair clientes, né? Vou dar um outro exemplo. Nós aqui, a gente tem um software para formatura. Se eu fosse dividir o meu primeiro nível de busca, seria software. Não, mas eu tenho que ser mais específico. Software para a formatura. Não, mas eu tenho que ser mais específico. Gestão financeira para a formatura. Perfeito? E vou mostrar para vocês um caso que deu certo. Lógico, né? Eu ensino isso. Se eu não aplicar, é para me enforcar. Olha só. Primeiro nível. A gente vende o website. Aí eu escolhi uma área. Eu vou vender site para advogado. Então, site para advogado. Só que eu descobri, fuçando na internet, que os advogados eles têm uma extensão de site que é própria deles, que é o ADV. E eu descobri, fuçando na internet, que os advogados têm essa dúvida. Mas eu preciso ter um site .adv.br ou eu posso ter um site .com.br? Olha a dúvida que eles têm. Quando o advogado está no nível de consciência dessa dúvida, é porque ele está no momento de escolher um site. O que eu fiz? Eu escrevi um texto no blog da empresa nossa, daqui da eCliente, explicando qual era a diferença entre você ter um site .com.br e .adv.br. Esse site, vou mostrar para vocês o relatório, tá? Esse post meu, ele foi responsável, site para advogados, domínio.com. 392 acessos no meu site, acho que em um mês, quando eu tirei esse relatório. 392 pessoas procuraram justamente essa frase. Qual a diferença entre um site .com e .adv? E eu não gastei um centavo. Então, eu estou com um fluxo contínuo de clientes pesquisando um tema e eu não estou gastando nada. Então, está lá mapeado. E quem me deu essa oportunidade? Qual é a ferramenta que me permitiu isso? Explorar o blog do site. Você tem um site institucional, dentro do seu site institucional, você tem um blog. Tá? Então, isso me permitiu fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, o que considerar num posicionamento orgânico? Você também tem que considerar a concorrência, tá, gente? Porque se você está escrevendo um texto e o seu concorrente também pegou a fita, ele entendeu que ele tem que estar presente na internet, ele também começa a gerar conteúdo, não tem segredo. Ele também pode se posicionar muito bem, tá? Relevância do seu conteúdo. Aquele conteúdo que for mais relevante, e sabe o que é engraçado? Você sabe que o Google sabe até o tempo que a pessoa fica num site. O Google sabe quanto tempo a pessoa está com a página aberta. Você concorda comigo que se eu entro num site, fico 5 segundos e vou embora. Eu entro num site, fico 1 minuto.
quer dizer que aquele site tem alguma coisa a mais que o outro. Então, essa diferença o Google leva em consideração, tá? E o que é SEO? SEO é uma técnica de indexação de conteúdo, tá? Pense nas melhores palavras-chave que identificam o seu negócio, né? Então, isso ajuda você a melhorar o posicionamento do seu site, né? E os links que eu já tinha comentado também, que são os links externos. Então, já expliquei sobre a diferença de um site de advogado, né? Já falei sobre a viagem de moto, que foi o vídeo lá que me deu muito acesso. E aí eu compartilho com vocês o seguinte, vamos lá. Quais são os tipos de site que eu posso ter? Vamos lá. Eu posso ter um site simples de menuzinho. Um menuzinho. Se você entrar no perfil é que hoje, por causa do curso, eu troquei o link. Mas eu vou mostrar para vocês depois um menu desse. É muito parecido com o Linktree, que é aquele menuzinho, tá? Você pode ter um sitezinho só para isso. Uma landing page. O que é uma landing page, gente? A landing page é um site. É a mesma coisa. Só que a landing page ela é focada em um único produto ou em um único serviço. Para quê? Para que você tenha a atenção absoluta do cliente naquilo lá. Perfeito? Então, o seu cliente ele vai ter atenção absoluta naquela informação. Então, por exemplo, eu vendo o sistema para formatura. Eu tenho uma landing page só para vender o sistema de formatura, que é diferente da landing page que eu vendo o site. São duas landing pages distintas. Porque a atenção das pessoas é preciosa, é tempo precioso. Se eu faço o cara cair no meu site principal, para ele ficar clicando em link, para ele procurar o que ele quer, meu amigo, hoje o cara ele está a um dedo de distância do concorrente. Basta ele arrastar para o lado, já está no concorrente. Se você não facilita o acesso à informação, ele já vai embora, tá? E no post, quando você faz um blog, eu coloquei algumas características que aquele post tem que ter, tá? Essa dica é importantíssima quando você tem lá um post no seu blog, para ele mapear melhor. Sabe no navegador, a abinha lá em cima do navegador, lá em cima tem uma abinha que aparece um nome. O título da sua pergunta lá, aquela frase-chave que você escolheu, tem que estar naquele título. Porque o Google entende que aquele título é um dos mais importantes na hora de indexar. Tá bom? URL amigável. URL amigável é aquele endereço www.ecliente.com.br / alguma coisa. Aquele endereço, tem alguns sites que põem um número, põem uns códigos estranhos. Não pode. Tem que ser o nome da página relacionado às palavras-chave. Né? Então, tem que ter o nome da página lá, que é para pessoa, que é para o Google poder entender. Opa, tem palavra-chave aqui. O título da aba também tem a mesma palavra-chave. O título do post tem a mesma palavra-chave. O conteúdo do post tem a mesma palavra-chave. O que o Google vai entender? Aqui tem coisa importante. E aí o Google faz esse mapeamento. Perfeito? Então, o título do post tem que estar coerente com o título da aba, tem que estar coerente com a URL amigável, tem que estar coerente com o texto, tá? Textos bons para a pessoa poder ficar mais tempo lá naquela página, e as palavras-chave também tem que estar no meio. Agora, olha a sacada aqui, que pouca gente faz isso. Nome das fotos. O que o pessoal costuma fazer? O pessoal compra a foto ou pega na internet, salva no computador e a foto vem com o seguinte nome: Sony 0001.jpg. Picture people.png. O nome da imagem. Uma das técnicas de SEO para indexação dos sites é você deixar coerente todo o conteúdo. E o nome da foto faz parte desse conteúdo. O que eu recomendo você fazer? Aquele título que você colocou no post,
você vai renomear a foto para o mesmo título do post. Então, por exemplo, dica de viagem de moto para o Chile, era o título do post? A foto vai chamar dica de viagem de moto para o Chile 1.jpg. Você tem que renomear as fotos para que a página toda tenha uma coerência. Perfeito? E SEO. Quando você usa o WordPress, tem um plugin, uma ferramenta que é instalada dentro do WordPress, que te ajuda a você parametrizar essas coisas. Ele inclusive mostra tipo um chequezinho verde dizendo, opa, a sua indexação tá bacana. O seu título está coerente com o seu post, que está coerente com o seu conteúdo. Tá? Então, você consegue ter uma visão bacana disso. Perfeito? A Renata ontem, né? A Rê tá aí? Tá no chat? A Renata ontem, inclusive, ela fez um teste, né? E olha só que bacana. A palavra mentora de mulheres, ela está em primeiro. E teve gente até da Europa digitando lá, que segue ela. O pessoal digitou e aparece em primeiro. Oi, Rê. O que acontece? Olha só. Se alguém digitar o nome da minha empresa, eu vou ter que acelerar, gente. Eu fiz uma aula para 1 hora, eu acho que não cheguei nem na metade dos slides. Vai vendo aí como que eu falo. O que acontece? Se eu digitar o nome de uma empresa, a chance de eu encontrar é muito alta. Porque é um nome muito específico. Se você digitar e-cliente no Google, vai aparecer a minha empresa. E-cliente, tudo junto. Mas quando você digita o que você faz, aí a brincadeira vira brincadeira de adulto. Aí o bicho pega. Não é fácil. E aí entra essas técnicas que eu estou mostrando para vocês. Entendeu? Por quê? O que todo mundo quer? Aparecer com o nome do que eu vendo. Não com o meu nome. Se você digitar Gustavo Gonzalez Briones, vai aparecer aqui, Gustavo Gonzalez Briones. Quantos tem? Careca pode ter um monte. Tá? Mas o que você vende que é o importante, o que você trabalha. Né? Então, a palavra que a Rê conseguiu se posicionar é fantástica. Porque é uma palavra de um segmento. E ela está bem posicionada com isso. Perfeito? Essa aqui é uma ferramenta chamada Answer the Public. Como o nosso tempo está corrido, eu quero que vocês... Eu vou passar depois esses links e esse material para vocês no grupo do Telegram, tá? Mas basicamente é o seguinte, o Answer the Public, você coloca 2 palavrinhas-chave, ele vai te mostrar todas as perguntas que as pessoas fazem com aquela palavra-chave. E isso é bacana até para quem quer gerar conteúdo para rede social. Porque tudo que é combinação daquela palavra, aonde não sei o que, qual não sei o que, quem... Faça esse teste depois. A ferramenta chama Answer the Public. Tá? Você coloca 2 palavras-chave, pelo menos. Se você colocar uma palavra-chave, fica mais complicado. Mas 2 palavrinhas, ele já te ajuda bastante. Tá? E aí, olha a lição de casa. Você pode pegar as frases que mais são coerentes com o seu negócio e você pode sentar um dia com calma e escrever um texto no seu blog. Você tem que ajudar as pessoas vão no Google para procurar, para tirar dúvida. Né? Lembra que no começo eu abri a palestra falando sobre o plágio que eu sofri, que me copiaram? Eu usei essa ferramenta aí, ó. Ela chama Google Alert. Você vai no Google, você vai digitar Google Alert, e aí você vai colocar palavras-chave. E o que o Google vai fazer? Toda vez que alguém falar aquela palavra-chave na internet, você vai ser avisado de manhãzinha no seu e-mail. Isso é muito legal. Você pode, de uma maneira honesta, monitorar o concorrente. Você pode colocar o nome do seu concorrente, você pode colocar o segmento que você atua, você pode colocar palavras-chave e simplesmente quando algum conteúdo for postado, o Google vai te avisar. Então, quando você está nessa pegada de querer indexar seu conteúdo, você também tem que ser alimentado, né? A Rê que fala isso, né?
Como que você vai poder contribuir se você não se alimenta de conteúdo? Então, você vai ser informado e aí você vai poder monitorar. Eu monitoro o nome da minha empresa, eu monitoro o meu nome, eu monitoro as palavras desenvolvimento de site em Piracicaba, eu monitoro gestão de formatura. São palavras importantes para mim, tá bom? Google Meu Negócio. Vamos lá. Google Meu Negócio é uma das principais ferramentas do Google para negócios locais. Presta atenção no que eu vou falar. Nesse instante aqui, eu estou aqui no centro, tá? Eu estou aqui no centro, na Prudente. Se eu digitar loja de material de construção, ele vai me mostrar as lojas mais próximas da minha localização. Se alguém estiver em São Paulo agora e digitar loja de material de construção, ele vai mostrar as empresas mais próximas dele. Esse é um item que vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? Aí você está lá na sua casa, você digita lá loja de material de construção, nossa, mas eu não estou aparecendo, está aparecendo meu concorrente. Calma, é por causa da sua localização, é aonde você está, perfeito? É por causa disso. E aí, você tem essa ferramenta que ela é gratuita, você vai digitar lá Google Meu Negócio, ele vai pedir uma identificação, às vezes você nem lembra que você tem aquilo lá. Eu não sei se o Marcelo está aí. Marcelo está aí? A gente já ajudou várias empresas a recuperar o Google Meu Negócio, porque o Google ele passou com o carro dele, né, fotografando, ele mapeou as empresas e aí ele identificou que aquela empresa lá é sua. Perfeito? E aí o que acontece? Marcelo, você está como iPhone, Marcelo. Eu já vou liberar o seu áudio. Aí o que acontece? Você vê que a fachada da sua empresa é uma fachada velha. Você precisa trocar aquela foto. Então você vai pedir para o Google, você vai falar para o Google, olha, eu sou o dono dessa empresa. O que o Google vai fazer? Ele vai te mandar uma carta com um código para validar que você é dono da empresa. Tá bom? Ou te ligar também, Marcelo. Marcelo está no chat, é mais fácil. Aí Marcelo já escreve um textinho, mas é isso mesmo, tá? Ele tem que validar que você é você. Gente, lá no Google Meu Negócio, olha do meu lado esquerdo aqui, ó. Palavras-chave que eu trabalhei da minha empresa. Empresa de software, serviço de informática, web designer, consultoria. Eu coloquei as palavras-chave para que o Google entenda o que eu faço. Para que ele mostre o pininho no mapa, tá? Vamos seguir aqui, ó. Dentro do Google Meu Negócio, o Google permite que você crie um apelido para você, como se fosse lá no Instagram. Eu fui lá e criei um apelido para nossa empresa, coloquei lá e-cliente, certo? Olha aqui embaixo, etiquetas. Ele também permite criar algumas etiquetas, tudo relacionado às minhas palavras-chave, perfeito? E aí, essa é a parte que eu acho mais bacana. Sabe os depoimentos? Quando o pessoal faz depoimento da sua empresa e aparece as estrelinhas, gente, esse é um dos gatilhos mentais do marketing mais importantes, que é a questão das pessoas falando de você, né? A prova social. O que você pode fazer? No Google Meu Negócio, ele te fornece esse link aqui, ó, Gpage e esse código esquisito. Você clica e manda para os seus clientes e pede para eles avaliarem a sua empresa. Vai começar a aparecer estrelinha lá para você na busca do Google Meu Negócio. Só que como eu criei um apelido para e-cliente, o meu fica desse jeito aqui, ó, Gpage e-cliente review. Vou rodar isso aqui para vocês verem como que fica bacana. Olha só. Aqui, ó. Eu vou marcar esse endereço. Eu vou abrir aqui numa aba. Espera aí. Olha lá, fui fazer coisa diferente e já me perdi aqui. Deixa eu achar aqui a tela aqui, ó. Agora que eu vi tudo. Volta aqui. Cadê meu... Cadê? Aqui, ó. Ctrl C. Agora vai. Vamos compartilhar a tela. Compartilhando. Vou colar.
Olha só, Gpage e cliente review. Olha o que ele faz, que bacana. Ele já abre o Google Maps, já abre o review e já pede para você fazer a avaliação. Gente, você pode colocar isso até numa mensagem automática do WhatsApp. Acabou uma conversa com o cliente, vai lá e pede para ele, viu? Deixa um depoimento, viu? Deixa um depoimento. Você está alimentando o Google com informações relevantes. Tá bom? Então você consegue fazer isso pelo Google Meu Negócio. Vamos voltar aqui na apresentação. Google Ads. Google Ads. Não dá para se aprofundar. O objetivo da aula hoje são as estratégias. Eu preciso que vocês entendam as estratégias. Se você falar para mim assim, Gustavo, eu escrevi tudo que é texto possível, não consigo aparecer na primeira página. É aquilo que eu falei. Tem que avaliar todas aquelas variáveis que eu comentei. E uma delas é a concorrência. Se a concorrência está muito forte, você vai ter que partir para um Google Ads. Por quê? Gente, é justamente a função do Google. O Google é uma empresa, ele ganha dinheiro disso. O maior faturamento do Google é isso. Então, o que você tem que fazer no Google Ads? O Google Ads, ele trabalha da seguinte forma. Você cria anúncios, esses anúncios eles vão ser acionados com palavras-chave. Nesse caso meu aqui, ó, eu estou mostrando para vocês as palavras-chave que eu uso com esse software meu de formatura. Tá? Eu tenho alguns concorrentes no mercado, todos os meus concorrentes anunciam, então eu sou obrigado a anunciar. E o bacana é que eu tenho conteúdo também orgânico, porque eu escrevi num blog. Então o que eu faço? Eu equilibro os dois. Entendeu? Eu equilibro. Então eu tenho conteúdo orgânico e tenho conteúdo no Google Ads. E aí o que acontece? Olha só. Sistema de eventos, sistema de formatura. O Google, ele vai fazer o seguinte, conforme a palavra, conforme a região, ele estipula um custo médio. Mas mais ou menos, eu estou pagando, vamos falar assim, ó, se eu não me engano, 83 centavos, 84 centavos. E eu pago por clique. Por clique. Gente, fale para mim, olha o valor disso. A pessoa está procurando exatamente aquilo que eu vendo, porque eu coloquei a palavra-chave certa. Então eu tive 58 cliques, 83 cliques de pessoas e eu só pago pelo clique. O meu anúncio, ele pode ser visto um monte de vezes. Você pode pagar por clique, você pode pagar por 1000 visualizações também, tá, gente? Aí são configurações específicas. Mas é isso que é importante você entender. Muitas vezes, com um investimento baixo, você consegue montar uma estrutura dessa. Perfeito? E aí, olha só isso daqui, ó. Aqui são os anúncios que eu montei, perfeito? Eu tenho aqui o número de cliques que os usuários deram, né? Eu tenho aqui o custo médio por clique e quanto eu já paguei. Se não me engano, esse relatório é de julho. Ó, 1º de julho a 31 de julho. É isso aí mesmo. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo desse posicionamento. Gente, você consegue ficar na primeira página, mas ou você vai ter um trabalho para gerar conteúdo, para poder potencializar o orgânico, ou você vai investir um valor para que você já posicione a sua empresa. Perfeito? Mas o bacana é que aqui ele é focado. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês essas ferramentas aqui, ó. São algumas ferramentas que eu uso para poder entender esse jogo de palavras-chave, né? Então tem aí uma ferramenta do Google, tem a ferramenta do Ney Patel, tem o SEMrush, o Answer the Public. Agora, essa ferramenta aqui, ó, Related Keywords, eu vou ter que mostrar para vocês, porque ela é muito bacana. Olha só. Estou finalizando. Calma, gente, vamos lá. Eu vou no Google e vou procurar software para formatura, tá? Lá, funcionou. Olha que legal essa extensão do Chrome, gente. Vocês estão vendo aqui do lado? Essa extensão, ela vasculha todos os sites que o Google encontrou
e ele te traz as palavras-chave que esses sites estão usando. Entendeu? Então, quer ver, ó? Vamos procurar outra aqui, ó. Viagem de moto pro Chile. Olha só. Palavras-chave relacionadas. Ele trouxe. Tá vendo? Então, ele também te ajuda a ter ideias. Essas ferramentas que eu coloquei para vocês aqui são ferramentas justamente para você ter ideias de palavras-chave. Perfeito? O que eu quero que vocês entendam com essa explicação que eu dei? Você precisa estudar o que você faz. Então, você tem uma empresa. Não queira divulgar tudo para todos. Esse é o maior erro. Você querer divulgar tudo o que você faz para todos. Na internet, você precisa segmentar, escolher um nicho, pega um alvo e ataca aquele alvo. Depois você pode ir lá e atacar o outro alvo. Por quê? Porque as buscas que as pessoas fazem são muito pontuais, certo? E essas buscas, você tem que tentar entender como que elas estão ocorrendo na internet. Se você fizer uma busca qualquer, quer ver qual que eu fiz outro dia? Que foi até como cortar, eu acho que era isso. Deixa eu compartilhar a tela. Como cortar. Olha só isso daqui, gente. Olha que interessante. O próprio Google é uma ferramenta para isso. Todos esses resultados que ele está mostrando para você são as buscas mais feitas no Google. E quanto mais palavras você vai escrevendo, mais nichado é o segmento, tá? Como cortar uma... Olha só. Como cortar uma franja. Esse aqui deve ser importante para mim. Preciso fuçar esse conteúdo. Como cortar uma picanha. É interessante. Mas vocês estão entendendo que o próprio Google e o YouTube te dão esses resultados. Se você focar em criar conteúdo para isso, olha só, olha que interessante esse aqui, gente. Eu também já mostrei nesse caso do YouTube, tá? Que vamos falar que segue uma metodologia muito parecida, tá? Como bloquear um canal do YouTube. Eu não sei se eu tô ainda na primeira página. Olha só isso. Ainda estou na primeira página. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Como bloquear um canal do YouTube? É meu. É um canal que eu tenho chamado Dicas de Informática. Esse título me veio à cabeça porque uma amiga minha, que tem filho pequeno, um dia na academia perguntou: Gustavo, como que eu faço para bloquear um canal do YouTube que eu não aguento mais a minha filha assistindo aquilo lá? Eu falei, olha que interessante o tema. Fui lá e gravei esse conteúdo. 251 mil visualizações em 2 anos. Ah, mas o que você ganha com isso, Gustavo? Nada. Muito pelo contrário, só ganho xingo lá no YouTube porque eu não vendo nada, né? E aí o pessoal ainda reclama que, por que você está ensinando a bloquear o Lucas Neto? Eu não estou ensinando a bloquear o Lucas Neto, eu só dei um exemplo, aí o pessoal cai matando. Recomendo vocês não lerem os comentários, tá? Porque o pessoal detona mesmo. Então, olha quem tá aí, a Flávia, agora que eu vi a Flávia aí. Então, gente, o que acontece? Você tem muita munição na internet e com esses conteúdos você pode começar a alimentar o seu site, tá? Então, por isso que eu falo, o site é a base de tudo. A partir do site, você começa a desenhar as suas estratégias para você poder trazer. Rede social é fundamental, só que ele tem uma pegada diferente, né? A dinâmica é diferente. Você tem hoje 1000 ferramentas nas redes sociais, você tem Reels, você tem Feed, você tem Stories, é para deixar qualquer um louco, né, Adriana? Então, o que acontece? Você precisa só equilibrar as ferramentas e entender como que elas funcionam. Perfeito? Eu quero perguntas. Eu passei totalmente do meu horário, mas as perguntas vão ter que ser pelo chat, gente. Por favor, agora sim, eu vou abrir o chat, vou até fechar aqui os usuários. Eu quero compartilhar com vocês
o seguinte, enquanto vocês escrevem aí. Primeiro, eu montei um checklist com os itens que eu conversei aqui com vocês, tá? O que eu fui falando aqui, eu montei um checklist e vou jogar no canal do Telegram. Já coloquei, inclusive, o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, entra no canal do Telegram, lá eu vou compartilhar. Por que eu estou usando o canal do Telegram, tá? Para quem não sabe. Eu achei muito bacana pelo seguinte, porque eu não abro com frequência o Telegram. Olha que interessante, eu não abro com frequência. Mas o bacana é que o Telegram, todo o conteúdo que já foi postado, fica tudo guardado. Então você pode usar o canal do Telegram como um banco de informação. Então eu posso depois, com calma, ler as conversas anteriores e eu posso ir resgatando esse conteúdo. No WhatsApp você não consegue fazer isso. Tá? Quando você entrou no grupo do WhatsApp, você começa a ver aquele conteúdo só a partir daquele momento. Perfeito? Então eu vou jogar o meu conteúdo lá no canal do Telegram.